Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Peguei o Beco Podcast, um lugar que eu falo vários assuntos que eu não tenho por quem falar, indicação de música, filme, histórias, assuntos aleatórios e muita vergonha alheia. Meu nome é Sui e eu espero que você se divirta de alguma forma, então bora começar! Hoje é meu aniversário, não sei se eu posso reclamar muito desse dia de hoje, eu chorei já um pouco, né, porque enfim, tô frustrada com algumas coisas que têm acontecido e tal. E eu desapareci, né, menina? Sumi, como sempre. Esse é o tipo de criadora de conteúdo que eu sou, desaparecida. Eu tô gravando nesse dia de hoje, não sei se eu vou postar também no dia de hoje, sabe? Editar e postar e ter todo esse carinho e tal. Mas eu sinto que eu tava precisando, sei lá, falar sozinha, sabe? É o melhor tipo de terapia pra mim. Eu faço terapia, né? Mas inclusive até isso eu parei, desde que eu voltei do Brasil, né? Mas enfim, eu vou recapitular um pouco das coisas que aconteceram desde dezembro de 2022 até esse mês de agora, né? No caso, a gente tá em junho, mais precisamente no dia do meu aniversário, dia 20 de junho de 2023. Bom, eu tive que fazer uma viagem de emergência pro Brasil, mais precisamente Manaus, né? Que é, enfim, a terra que eu fui nascida e criada. Porque o meu pai passou muito mal do coração no dia 24. Foi bem no dia 24, ele estava na igreja, ele teve um desmaio e tal, e ele já estava um pouco doente, né? Desde setembro ele começou a passar mal, começou a ter princípios de infarto, e aí a gente teve toda essa tensão para com ele. E aí no dia 24, eu não sei se ele estava muito ansioso para entrar na igreja, pra missa do Galo, né, que os meus pais vão todo ano, que é lá perto de casa. Ele passou mal na igreja. Sei lá, o coração acho que fez muita pressão para bombear e ele desmaiou, né, deixou todo mundo muito assustado, minha mãe ficou muito aflita. Naquele momento eu tinha muito que ver meu pai. Eu tava com isso na cabeça já, mas eu tava trabalhando, eu tava fazendo arubaito aqui no Japão, né, que é como a gente chama os bicos, sabe? Fazendo bico aqui no Japão, não era muito bem assim, CLT, né, que se fala. Eu tava fazendo um bico aqui e eu tava querendo juntar essa grana justamente pra comprar minha passagem pra ir às pressas pro Brasil. Só que eu só ia receber a grana desse bico em fevereiro. E meu pai tinha passado mal já em dezembro e enfim, tanto eu quanto minha mãe, meu irmão e tal, a gente ficou muito aflito pensando que, cara, será que pode acontecer uma outra coisa dessa com ele em janeiro já, sabe? E não dá tempo de eu chegar no Brasil pra ver ele e tudo mais. Ai, gente, é muito mórbido, né, pensar esse tipo de coisa, mas é porque foi muito aterrorizante realmente o que aconteceu. Mas graças a uma ajuda eu consegui comprar a minha passagem, né? E eu viajei no ano novo, por isso que tava um pouco mais barato. Eu viajei, né, dia 31, foi dia 31 pro dia 1º, né, saí daqui do Japão, na verdade, né, Japão, Alemanha, Alemanha, São Paulo e São Paulo, Manaus. E é isso, né, cheguei, consegui ficar um pouco com meu pai e tudo mais, e aí mais ou menos na última semana de janeiro, ele tava se sentindo um pouquinho mal, né, avisou pra gente e tudo mais, e a minha mãe foi com ele pro hospital, e dali em diante ele ficou internado já. A gente já tava contando que ele fosse ser operado, né? A gente tava esperando essa cirurgia, só que infelizmente era pelo SUS, né? E vocês sabem que pelo SUS, apesar de termos SUS, né? Porque poderíamos não ter também, é uma demora, né? É uma vida, assim, pra você conseguir se operar e tudo mais. Quando ele finalmente deu entrada no hospital, a gente ficou bem esperançoso. E dali em diante, eu resolvi estender a minha estadia no Brasil. Eu ia embora, eu não sei, eu acho que talvez dia 10 de fevereiro, não me lembro. Aí eu consegui estender até o dia 20 de fevereiro. Estendi e tal, falei lá com a moça lá da agência de viagem, né? E falei pra ela que eu precisava ficar porque o meu pai, provavelmente nesse período, ele ia se operar e ele precisava de mim. Precisava muito de mim, né? Da minha ajuda. Eu precisava estar perto da minha mãe e dele. Basicamente era isso. E aí foi, né? O meu pai ficou internado e tal. Acho que ele ficou internado 1 mês e pouco. Eu nem me lembro muito bem, gente. Eu tenho uma visão assim muito
muito turva ainda do que aconteceu, porque, sei lá, foi tudo muito rápido, muito rápido. Viajei dia 20, mas antes fiquei um pouquinho com ele lá no hospital e tal, pra prestar assistência, pra não deixar ele sozinho também. E também porque a partir do momento que meu pai entrou no hospital, eu não tive mais muito contato com ele, né? E assim, pra você ficar com o paciente no hospital, você que é acompanhante, aí tem todo um negócio, assim, tem que combinar horário com outra pessoa e tudo mais. Quem ficou direto com ele foi a minha mãe. E aí, enquanto eu tava lá, eu tava ajudando ela nesse quesito, né? Ficava um pouco com o pai também. E aí, dia 20, infelizmente, eu fui embora. Eu nem cheguei a me despedir pessoalmente do meu pai e da minha mãe, porque né, eles estavam no hospital, minha mãe estava sendo acompanhante, meu pai tinha sido transferido para outro hospital, que foi aonde a cirurgia do coração ocorreu, né? Aí ele ficou lá direto. E aí voltei aqui pro Japão e tal. E aí teve muita espera, gente, ainda muita espera. Meu pai pegou Covid no hospital, sabe? Quando ele sarou, finalmente começaram a marcar a cirurgia dele, né? Ele foi operado e do momento que ele foi operado é que as coisas começaram a ficar assim ruins, sabe? Porque com a cirurgia do coração tinha ocorrido tudo numa boa. As coisas começaram a ficar assim ruins, né? A partir do momento que ele tirou a sonda, né? Ele fez a cirurgia do coração e tal, e aí tava usando uma sonda. E aí no que eles foram retirar essa sonda para limpar, sei lá, ele provavelmente pegou uma infecção nessa hora. E aí da infecção em diante ele foi ficando bem mal, sabe? Foi ficando bem mal. E aí no dia 13 de abril, que foi, eu acho que bem no domingo de Páscoa, o meu pai veio a falecer. Eu tava aqui, né, no Japão, eu tava longe e tudo mais. Pra mim ainda é um dia muito bizarro, sabe? Uma hora a pessoa tá ali com você e outra hora não tá mais. Então, quando eu recebi a notícia, o meu marido me contou, né? Ele me esperou acordar e tudo mais. A notícia do falecimento já estava no meu celular, né? E o meu marido pegou o celular do meu quarto, ficou esperando eu acordar. No que eu acordei, ele me contou, né? E tal, e eu não soube nem o que sentir. Eu não soube o que sentir porque parecia que eram vários sentimentos um em cima do outro, sabe? Todos negativos. Todos negativos. Era um pouco de indignação, de raiva, de tristeza, de, sei lá, de não saber como que isso aconteceu, entendeu? Porque a última lembrança que eu tenho do meu pai é a gente se abraçando, né, na hora que eu fui me despedir dele. E ele não tinha feito cirurgia e tal, então ele tava bem, entendeu? Ele tava com o coraçãozinho dele frágil, né, mas ele tava bem. Tava assim, bem sereno e bem calmo, como sempre, entendeu? E eu acho que justamente por ter acompanhado esse tipo de acontecimento, assim, à distância, né? Porque eu tô, enfim, quilômetros de distância da minha família. E acabei ficando longe, eu não tinha dinheiro pra pagar a passagem pra estar ali de novo, entendeu? Eu acompanhei tudo à distância. E foi muito esquisito, sabe? Eu não sei dizer se foi melhor ou se foi pior. Mas eu preferia estar perto da minha mãe nessa hora, né? E aí, enfim, teve o enterro, o velório foi muito emocionante, foi bem comovente. Alguns tios meus, irmãos do meu pai, foram lá para Manaus, né, para prestar apoio, para ir pro velório também. E enquanto isso, eu fiquei aqui, né? Os meus parentes que moram aqui, nesse mesmo estado aqui que eu moro aqui no Japão, né? Eles vieram me visitar na minha casa. Eu até tava precisando, sim, de apoio, mas ao mesmo tempo eu achei tão esquisito, sabe? Porque nossa, eu acho que nesse tempo todo que eu moro aqui no Japão, ninguém nunca veio na minha casa. Nunca veio na minha casa. Nunca, nunca, nunca. Tipo assim, teve 2 pessoas só que vieram, pra não falar que ninguém veio, sabe? Não queria receber todo mundo em casa nessas circunstâncias, né? Eu queria que meu pai estivesse bem. Eu queria que ele estivesse me esperando. Eu queria cumprir o desejo dele, né? Que era eu chegar no Brasil em junho, que é justamente no meu aniversário. E eu tô sentindo tudo o que aconteceu a conta-gotas. Ao mesmo tempo que eu não tenho muito tempo pra sentir esse luto todo, né? Porque tenho muito problema aqui, sabe? Alguns problemas eu falo, outros problemas eu guardo pra mim.
Eu acho que, em resumo, quando você tem que correr atrás das suas coisas sem pausa nenhuma, incessantemente, você não tem muito tempo pra ficar de luto, sabe? Mas agora eu tô sentindo, sabe, tudo transbordar, assim, de um jeito que tá machucando muito, entendeu? Que tá me deixando com gatilho. Eu sei que isso é assunto, assim, pra terapia, sabe? Mas eu tô num estágio, assim, que eu vejo alguma coisa que lembra o meu pai e eu começo a ter palpitação, entendeu? Palpitação, eu começo a hiperventilar. Então, sei lá, eu acho que são sintomas claros de ansiedade, entendeu? Eu voltei a fazer terapia semana passada e, ao mesmo tempo, eu tô correndo atrás das coisas que eu deixei pra trás aqui. Antes de ir pro Brasil, ficar um tempo com meu pai e tudo mais, eu achei que eu ia voltar pra cá, eu já ia começar a trabalhar na fábrica do meu marido. Só que no momento que eu tava no Brasil, eles preencheram todas as vagas. E eu tô precisando muito entrar, sabe? Tipo assim, ter o serviço de CLT aqui no Japão, né? Que no caso é fábrica, outras coisas assim que no caso você não é autônomo. Porque no momento eu trabalho como autônomo. Eu faço Uber Eats, eu só entrego comida. Um dia desse comecei a fazer corrida no dinheiro, porque até isso, sabe, eu não sabia. Sou péssima, sabe? Sou péssima, demoro muito passando troco. Mas a gente acaba tendo que passar por cima desses obstáculos porque a gente precisa, entendeu? A gente precisa. Eu me encontrei numa semana que eu tava com 7.000 ienes pra passar a semana. Isso convertido em real, eu não sei quanto é que é. Mas é uma situação parecida com o seguinte. Imagine que você tem R$ 50 e é dia 15. Você tem que ficar com esses R$ 50 até o próximo dia 15, que é quando você recebe. Então era essa a minha situação, sabe? E aí foi isso, né? Eu comecei a fazer corrida no dinheiro na Uber. Aí, ai, gente, passei troco errado, derrubei moeda no chão, sabe? Ai, gente, horrível, horrível, horrível. Pra mim, qualquer coisa que prolongue muito essa minha interação com as pessoas, eu acho horrorosa. Qualquer coisa. É muito complicado, né, ser tímido, assim, na vida. Eu não falo nem só isso, nem só nisso, no trabalho, no âmbito social, mas, tipo assim, é complicado ser tímido. Gente, ai, gente, sério, pessoas tímidas, elas raramente conseguem fazer as coisas com facilidade, entendeu? Elas estão presas numa barreira mental, sabe? É irritante, sabe? Eu fico pensando assim, caraca, mano, por que eu não sou igual às outras pessoas, entendeu? Tipo assim, coisas normais, sabe? Eu não consigo fazer com facilidade, isso é muito irritante, isso é muito irritante. E a interação é uma coisa dessas. Porque você tem que falar com o cliente, você tem que, né, falar quanto deu, calcular, falar qual é o troco. Gente, isso tudo eu demoro pra fazer. Eu tô um pouco melhor, mas eu demoro pra fazer. Mas foi por conta da corrida no dinheiro que eu consegui, né, pelo menos ter um dinheirinho pra passar o mês e tal. Porque a gente se mudou também, a gente trocou de endereço. Porque o antigo apartamento que a gente morava, o aluguel tava muito caro, sabe? Não tava dando conta. E aí a gente se mudou pra esse novo apartamento aqui, que é tipo apartamento do governo, sabe? Cara, é uma comunidade gigantesca de brasileiros aqui. Eu ainda não sei dizer, gente, se eu gosto, se eu não gosto daqui, sabe? No começo eu gostei porque o aluguel é barato, então pra mim era isso que importava. Não sei, eu acho que agora que eu fiz um mês aqui nesse apartamento novo, é meio sofrido, sabe? Porque o estacionamento é muito longe. O meu prédio, na verdade, ele não tem estacionamento, né? Porque os prédios que tem estacionamento, ele é distribuído na frente do apartamento. Então, o meu, por exemplo, o meu é no 134. Fica do lado do 135. O meu estacionamento fica na frente, na verdade fica do lado do 135. Então, assim, se você for subir e descer sem nada, é até tranquilo, entendeu? Mas, gente, subir e descer com compra é muito zoado. Porque além de ter o estacionamento longe, eu moro no 5º andar. E não tem elevador. Não tem elevador. Tipo assim, tem dias que eu fico de boa com essa situação, tem dias que eu não aceito mais passar por isso. Como se isso fosse mudar alguma coisa, né? A gente fica resmungando, né? Mas é isso. Porque quando chove é muito escroto. E aí tô nesse endereço novo, nesse meu desespero pra conseguir dinheiro, né? Até o dia 15 desse mês, né? Que, enfim, já chegou, o meu marido recebeu e tal. Eu fui fazendo também entrevistas nas empreiteiras, né? Levei muito não. Passei uma semana inteira levando não, porque eu não tenho fluência o suficiente na língua japonesa, né? Então, é uma coisa que pega muito aqui e eu sei que isso é culpa minha. Eu não vou me defender em relação a isso. O Felipe, ele resolve muita coisa assim pra gente, né? Então, eu acabei me acomodando mesmo. Só que eu tinha que lidar com esse tipo de consequência, né?
O único sim que eu levei, a fábrica era muito longe da minha casa, mas eles ainda estavam querendo me contratar para esse cargo. Não precisava falar japonês para esse cargo, só que deu tudo errado quando eu falei pra moça, né? Moça, eu tenho condução própria. Ela não perguntou nada, eu fui falando. Porque geralmente eles perguntam, né, esse tipo de coisa, se você tem condução própria ou se você vai pegar a rota deles. Aí eu falei, moça, eu tenho condução própria, só que o meu carro, ele é placa preta. Apesar de não estar trabalhando numa fábrica no momento, eu trabalho como entregadora, né? Eu faço Uber Eats. Aí ela, Então isso daí eu não sei se vai poder, porque quando você entra pra trabalhar nessa fábrica, eles não gostam que você esteja fazendo nada por fora, sabe? Nenhum tipo de serviço, nem autônomo, nem nada. e aí isso por si só, eu só pensei, né? Não falei nada, né? Fiquei, enfim, entrei muda, saí calada. Mas quando ela falou isso, eu pensei, nossa, que absurdo, né? O que é que eles têm a ver com as coisas que eu tô fazendo fora do trabalho, entendeu? Se eu tô arrumando outras formas de ganhar dinheiro, eu achei isso muito abusivo. Como eu queria muito esse emprego, né? E eu não tava podendo escolher, eu falei pra moça, moça, então eu vou parar de fazer a entrega, né? Porque essa era a minha pretensão, na verdade. Ficar só na fábrica mesmo, porque eu não vou ter esse tempo de trabalhar em duas coisas também. Então, por mim, eu ficava só em uma função. Só que até eu trocar essa placa preta, ainda vai demorar um pouco, porque no momento eu não tenho dinheiro nenhum. Tipo, só pra dar um contexto, a placa preta é placa de entrega. E a placa amarela é a placa de carro de passeio, né? Que era a minha antiga placa. Aí muda a cor da placa, muda a função, é isso. Só que para trocar essa placa, você precisa de dinheiro. Para tudo aqui, na verdade, precisa de dinheiro. Né? E aí eu expliquei para ela que, né? Poxa, moça, eu não vou ter esse dinheiro para trocar a placa agora. Aí ela falou que ia perguntar, né, das pessoas encarregadas lá dessa vaga, né, se tudo bem eu ir com essa placa assim para trocar depois. E a mulher me deu o maior perdido, gente. Me deu o maior perdido. E isso que eu tava falando, assim, que Mas a vaga é agora pro dia 30, tá? Aí tem como você começar dia 30, porque é de início imediato e tudo mais. tem sim pra eu começar, eu não tô trabalhando. E a mulher sumiu. Passou um dia sem me responder, outro dia não me respondeu. E nesses 2 dias eu fiquei falando com outras empreiteiras, né, pra eu ter várias opções, pelo menos, né. Levei não de todas. Quando eu terminei de falar com a última, eu fui falar com essa primeira, que era essa moça que tinha me prometido essa vaga, né? Aí eu falei, moça, oi, boa tarde. E aí, como é que ficou aquela história da vaga? Aquele negócio da placa e tal, eles vão me dar essa vaga mesmo se eu não conseguir trocar a placa a tempo? Falou, então, né, boa tarde. Eu conversei com eles e infelizmente você não vai poder entrar com a placa preta, você vai ter que trocar antes. Eu fiquei assim tão chocada, gente. Eu quase respondi pra ela assim, tá, mas aí quem é que vai me dar o dinheiro? É você? Pra eu trocar a placa? Não tô entendendo. E aí, daquele dia em diante, eu resolvi voltar a estudar japonês na força do ódio. Na força do ódio mesmo, do ódio, do ódio, do ódio, sabe? Mas até que eu tô indo bem. Eu parei de fazer curso em 2021. Era um curso por correspondência que eu fazia. Eu acho que até em um dos primeiros podcasts que eu gravei, eu já comentei sobre esse curso, sabe? Que eu tava fazendo, não sei o quê. Só que, assim, o curso, gente, ele ensina você de maneira, assim, bem devagar mesmo, sabe? Que é pra quem não sabe nada mesmo. Ele ensina você principalmente a ler e a escrever. É a coisa que eu acho mais efetiva nesse curso, sinceramente falando, porque ele ensina um japonês que é muito, muito polido, sabe? Muito assim, muito obrigado. Uma coisa muito formal. Eu parei, né, de fazer o curso porque no final de 2021 eu não tinha dinheiro. Aí me mudei para outro endereço, gastei mais dinheiro ainda. Aí dessa vez, quando eu fui começar a estudar por conta própria, eu decidi fazer diferente. Eu decidi procurar realmente o japonês que vai me ajudar a pelo menos me sair bem numa entrevista. E os conteúdos que eu mais achei proveitosos foram em vídeo, sabe? Eu tô estudando por vídeo, tem várias pessoas que ensinam japonês no YouTube, entendeu? De uma maneira bem, assim, informal, sabe? Porque as pessoas não vão falar com você de maneira, sabe, cheia de frescurinha, entendeu? É muito raro, é bem raro. As pessoas vão falar com você de maneira mais informal, que é igual o jeito que eu tô falando aqui, sei lá, sabe? Eu acho que eu tenho me saído bem, eu tô conseguindo pensar em algumas ações do dia a dia em japonês também. Só que eu ainda não consigo entender quando falam comigo. Mas aí é tempo, né? É tempo, tem que treinar o ouvido, tem que correr atrás, tem que continuar correndo atrás, não posso desistir também. E aí, pensando melhor, gente, eu acho que eu parei de estudar o japonês
ou de me empenhar como eu deveria ter me empenhado, né, mesmo quando eu estava estudando, porque aconteceu uma situação comigo em 2019, que foi assim que a gente chegou aqui no Japão, né, eu e meu marido. A gente chegou em agosto de 2019 e nós estávamos fazendo ficha para todas as empreiteiras que a gente conhecia, né? É que no caso, gente, as empreiteiras são tipo agências de emprego, sabe? Elas conseguem intermediar para você uma ligação, assim, com outra fábrica, com uma vaga específica que você queira, que a fábrica tá precisando, etc. E aí, para quem não sabe falar japonês, eles fazem esse papel dessa intermediação entre você e o chefe. Então, assim, eles são responsáveis por você na fábrica, né? E aí, as nossas primeiras entrevistas, a gente tava assim bem cru, né? Porque a gente não sabia como funcionava, a gente não sabia como eram as fábricas daqui, a gente não sabia o tipo de pergunta que eles iam fazer, né? A gente não sabia também falar japonês. Nada, 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 nada. O meu marido ainda começou a estudar, assim, a escrita, sabe? Quando ele tava em Manaus, né? Aí algumas coisas, assim, eu também tentei estudar, né? Gente, só que, assim, aqui no Japão, escrever e ler, até cachorro sabe. Gente, assim, quando a gente não tem contato nenhum com uma língua que tem 2 alfabetos só para sons, a gente fica, nossa, eu consegui decorar os 2 alfabetos, sabe? Nossa, eu sei escrever agora, eu sei ler, nossa, eu sei tudo de japonês. Gente, se vocês tivessem noção de que vocês não sabem nada, mano, nada, 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 porque, assim, isso não ajuda você em muita coisa, sinceramente falando. Não ajuda em quase nada. E a gente veio com menos do que isso, entendeu? Porque a gente começou a estudar, só que a gente não se aprofundou tanto, né? A gente foi empurrando com a barriga, né? Estudando daquele jeito assim, mais ou menos. E em toda entrevista dessas empreiteiras, a gente era testado na nossa fluência, né? Obviamente. Eles faziam algumas perguntas pra gente em japonês, tipo nome, idade, da onde a gente veio, se a gente tem experiência, né, com algum tipo de serviço parecido com o que eles têm a oferecer, alguma coisa assim. Tamanho da roupa, tamanho do sapato. Como era a nossa primeira vez de Japão, eles faziam umas perguntas assim bem simples pra gente mesmo, sabe? Bem simples. E aí teve uma situação que nós fomos em uma empreiteira, que eu não vou falar o nome, né, porque não interessa, mas eu ainda lembro qual é o nome da empreiteira. Nós fomos fazer ficha cadastral com eles assim que chegamos no Japão, né? Depois passamos uns meses em casa estudando, sabe? E aí a gente ficou pensando, eu acho que tá na hora da gente voltar naquela primeira empreiteira que a gente foi pra atualizar a nossa ficha, né? E aí nós fomos nessa mesma empreiteira que a gente fez, entrevista no início. Eu acho que realmente ela foi a primeira empreiteira que a gente foi. O primeiro local mesmo. Voltamos lá. O rapaz fez as mesmas perguntas e tal, a gente foi atualizando. E aí chegou no momento que ele fez a entrevista em japonês, né? Perguntando nome, idade, endereço e entre outras coisas mais. Ele começou perguntando do meu marido, né? E aí o Felipe respondeu, assim, até de maneira, assim, bem fluida, né, e tal. Aí quando chegou, acho que nas 2 últimas perguntas, ele não conseguiu entender, né? Aí, enfim, ficou nisso, né? Aí, ou seja, o Felipe já teve uma melhora. Foi a minha vez depois do Felipe. Quando ele fez as perguntas, gente, eu fui muito mal. E eu também tava estudando, sabe? É isso que mais me frustra. Eu também tava estudando. Sei lá, ele perguntou o nome, aí perguntou a idade, aí perguntou alguma outra coisa lá que eu não sabia. Perguntou outra coisa, eu também não consegui. E aí, o entrevistador, ele começou a dar um sermão, gente, em mim. Que, nossa, se eu lembrar, se eu ficar lembrando, assim, é uma coisa que me assombra até hoje, sinceramente falando. Olha, você tem que levar o estudo do Nihongo mais a sério. Porque o seu marido, ele nem é descendente, mas ele tá falando melhor do que você. Parece que ele tá se esforçando mais. Então, assim, você é descendente, você que tem que falar bem, ter um pouco mais de fluência, entendeu? Porque isso tá no seu sangue. E aí falou mais umas coisas assim, gente, muito num tom assim de sermão, sabe? De sermão mesmo. Tipo como se fosse uma pessoa mais velha falando com uma menina de 12 anos. Foi isso que eu senti, sinceramente falando. E eu fiquei muito frustrada, não só com o jeito que ele falou, mas ele tava falando comigo como se eu não tivesse estudado nada, sabe? Gente, sinceramente, se eu não tivesse estudado nada, realmente, igual ele tava pensando, porque tava na cara dele e nas palavras dele, eu não tinha ficado tão triste com as coisas que ele falou, porque tipo, não estudei mesmo não, foda-se você também. Eu ia me conformar muito mais fácil, sabe?
se fosse realmente isso. Só que o negócio é que eu tentei ainda. Eu tentei estudar, só que as coisas que eu estudei não eram coisas de entrevista, sabe? Eram coisas tipo assim, japonês assim, no dia a dia, na rotina. E, sabe, era uma coisa que não ia me ajudar na entrevista. Essa foi a minha burrice, entendeu? E aí, quando ele falou essas coisas, tipo assim... porque, né, você é descendente, não sei o que, não sei o que. Então, por favor, você tem que estudar mais. Pois é, né, você é o marido? Não sei o que... Voltou a falar com meu marido como se, tipo assim, como se as coisas que ele tivesse falado, sabe? Nossa, mas é por um bem maior, sabe? Que eu tô falando dessas coisas e tudo mais. Porque eu sei que agora, com o que eu falei, né, que eu fiz ela passar um pouco de vergonha, ela vai melhorar. Ela vai estudar, ela vai, sabe? Ela vai brilhar agora, entendeu? Gente, quando ele voltou a falar com o Felipe, eu me senti num limbo, sinceramente. Eu me senti, assim, menos que gente. Eu tava com vontade, sinceramente, de levantar dali e ir embora na hora. Eu tava com vontade de chorar. De chorar. Eu tava me sentindo muito envergonhada. Real. Tipo assim, real mesmo. Enfim, ele deu os cumprimentos lá de despedida pra gente, não sei o que, aí tá, obrigado por ter vindo, A gente foi descendo as escadas lá, que o escritório era no segundo andar. E aí o Felipe falando, né, super empolgado assim comigo. Tomara que a gente consiga uma vaga, né? E não sei o que, nhenhenhen. Gente, vocês já assistiram aquele filme Pearl? Sabe a cara da Pearl no final dos créditos, que ela fica assim sorrindo e chorando ao mesmo tempo? Era a minha cara total, sabe? Eu tava assim, coringada saindo dali. Eu tava tipo assim, legal, né? Daquele dia em diante, toda vez que eu ia estudar japonês, gente, as palavras daquele cara vinham igual um gatilho pra mim, sabe? E eu sei que genuinamente ele falou aquilo, como eu já falei, por um bem maior. Ele realmente achava que, nossa, putz, eu tô ajudando muito, sabe? Agora ela vai levar a sério. Gente, teve o efeito contrário em mim, entendeu? Mas eu sinto que é uma coisa que eu tô... Enfim, que eu tenho superado um pouco mais. Tanto que eu consegui falar sobre esse episódio sem chorar. Eu espero que esse cara tenha parado com isso, né? Porque não funciona, não. Mas agora falando um pouco de coisa boa, não é de TechPix, eu ganhei um celular novo do meu marido, né? E era uma coisa que eu queria há muito tempo já. Porque, gente, agora falando assim sobre opinião pessoal total. Eu nunca fui muito acostumada a usar iPhone. Eu acho o negócio de sistema iOS meio... Não sei. Não é que é difícil, é porque eu não tenho costume mesmo. E não quero ter. Não sei se quero ter. E aí, enfim, sempre usei Android e tal. Gente, o celular da Xiaomi, eu acho que era o 10 que eu tinha. Gente, foi o melhor celular que eu já tive na minha vida. O melhor celular, tipo assim, um celular que levou inúmeras quedas, levou chuvisco, porque eu trabalhava, enfim, fazendo entrega, né? Levou chuvisco, a tela não trincava, ele nunca afogou, entendeu? Ele nunca deu aquele aviso chato daquele negócio do armazenamento, sabe? Nunca deu esse aviso, sabe? Ele era um celular, assim, maravilhoso, a câmera ótima. Eu gravei vídeos no meu canal com aquele celular. Um vídeo lá que eu fui lá naquela Universal Studios, sabe? No parque lá e tal, montanha-russa e tudo mais. Era com vídeo de celular. Aí, apesar do celular ter muita resistência à água, ele não é a prova d'água. Eu nem sei se existe algum celular que seja, na verdade, porque tem aqueles furinhos que sai som, né? Então, assim, é bem complicado, na verdade. Aí, um dia, enfim, coloquei ele num saquinho que era próprio pra você colocar smartphone mesmo. Aí, só que o meu celular era muito compridão, sabe? Então, ele não fechou totalmente. Aí, fui tirar a foto embaixo d'água. Aí, quando eu subi, gente, pra superfície, meu celular tava todo afogado lá dentro. Tava cheio de água, o saquinho. Eu fiquei, ai, meu Deus do céu, que ódio. Aí eu tentava abrir o saquinho, ele não abria com facilidade. Aí, ou seja, o celular ficou se afogando assim, pelo menos 1 minuto, sabe? Então entrou água nele. Tive que trocar de celular, porque eu consegui matar o meu Xiaomi esse dia. De um jeito muito ridículo, sabe? Muito ridículo. Dependo do celular pra trabalhar, então eu mudei o meu plano. Eu mudei de operadora, na verdade, né? Para outra operadora de celular, e eles têm algumas promoções, assim, que você paga o plano e ganha um celular por 1 centavo, né? E eu precisava muito de um celular, gente, porque eu trabalho fazendo entrega, né? Então, pra mim não tinha condição de ficar sem celular. Não existe isso pra mim. Aí fui, consegui e tal, e isso foi, eu acho que em junho do ano passado, em julho, por aí. Aí eu tava com esse celular pebinha desde então. Desde então,
E aí continuei fazendo minhas coisas. Só que assim, gente, aquele celular, ele não era horrível, sabe? Só que pra você que quer trabalhar com aplicativo que tem que ficar ligado direto, entendeu? Com coisas que gastam muita bateria, ele não é muito legal, entendeu? O meu celular ficava travando muito, o celular esquentava pra caramba. E eu fiquei pensando, caramba, mano, vou esperar passar mais esse negócio da mudança pra ver se eu finalmente consigo trocar de celular. Aí o meu marido, ele comprou o meu celular essa semana agora, né? E era um segredo, né? Ele falou que tinha comprado pela internet, né? 2 sacos de whey protein de 3 quilos e falou que ia sair por 34 mil ienes. Aí eu pensei até, tipo assim, nossa, que palhaçada desse garoto, mano. Porra, a gente tendo o meu celular pra comprar, que eu já falei pra ele, né? E ele ainda falou o seguinte pra mim. Aí o cara vai entregar amanhã. Aí eu queria que você ficasse em casa pra você pegar. Aí, ou seja, eu ia ter que ficar esperando essa praga desse whey protein sem o meu celular novo, que eu queria tanto. E eu não ia nem poder sair pra trabalhar. Gente, eu fiquei com ódio da cara do Felipe. Fiquei com ódio, gente. Porque o cara veio entregar, acho que lá para 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, o cara veio entregar. Aí eu fui lá, peguei a caixinha e tal. Fiquei, nossa, que caixa pequena, né? Abri e era o meu celular. Ei! Ai, gente, eu me senti tão exaltada. Oh, meu Deus do céu. Ai, que coisa boa. Era um Xiaomi também, né? Mas é o Xiaomi 11, sei lá. Eu não entendo muito de marca de celular não, tá, gente? Mas é isso. Achei o celular maravilhoso. Não trava. Consegui baixar minhas coisinhas. Tô trabalhando horrores com ele não trava nem um pouco. Esquenta um pouco ainda, mas é mais por causa do verão mesmo. E, gente, adorei. Era uma coisa que eu realmente tava precisando, entendeu? E já usei logo meu celular na minha viagem de final de semana que eu fiz agora domingo, né? Eu fui comemorar o meu aniversário antecipadamente, né? Porque o meu aniversário cai hoje, né? Hoje é uma terça-feira. Terça-feira não tem condição de fazer nada. Eu tô gravando podcast agora, porque, sei lá, eu ia ficar aqui em casa igual uma ameba mesmo, porque não tem muito o que fazer. Tô sozinha, sabe? Não sei, daqui a pouco eu vou assistir umas coisas, entendeu? E aí a vida aqui é isso, né? Fui pra Nara. Não sei muito bem dizer onde que fica Nara, gente, sabe? Eu não conheci, tipo, toda a cidade, não fiz aquele roteiro, assim, de turistar e tal. Mas eu fui num parque de Nara. Tipo assim, é um parque, né, que tem algumas atrações, alguns templos e tal, mas assim, a principal atração daquele parque, com certeza, são os cervos. Tem cervos no parque. Eles atravessam a faixa de pedestre. É maravilhoso, sabe? Eles são muito acostumados com interação humana, entendeu? A gente passa a mão na cabecinha deles, eles deixam, sabe? A gente vai colocar a mão na cabecinha deles, eles já esperam que a gente esteja dando aquela bolachinha, né? Que dão pra gente comprar, que é uma bolachinha própria pra eles, né? A gente compra lá com a japonesa, a gente fica dando bolachinha pra eles. Gente, eles vão pra cima da gente igual galinha. É muito engraçado, mas dá um pouco de medo, sabe? Eu fiquei gravando stories e tal, ficou muito engraçado. O bicho me mordeu na barriga uma hora, nossa senhora. Enfim, conheci o parque lá e tal, aí a gente pagou um ingresso lá pra entrar no templo. O templo também é muito bonito. A gente parou pra almoçar, foi no Burger King, maravilhoso. Comemos, aí saímos dali, fomos direto pra Kyoto. Aí em Kyoto a gente foi pra outro templo também. É um templo lá bem bonito, que tem um túnel, assim, vermelho, sabe? Que são vários, assim... Sabe aqueles stands? Peraí. Eu vou até pausar pra pesquisar qual é o nome disso, que eu nem sei, sabia? Gente, eu não achei o nome da construção, não. Mas, assim, se vocês tiverem curiosidade, né? Eu vou postar no meu Instagram. Mas, assim, tem aqui, ó. O nome do ponto, né? Desses túneis aí... Fushimi Inari Taisha Shirine. Qualquer coisa eu escrevo aí na descrição também. Aí vocês procuram imagens, sabe? Cara, é um túnel só daquelas construções, entendeu? Um túnel assim vermelho e tudo mais. Aqui na foto aqui do Google ainda tá vazio, entendeu? Só que como eu fui no domingo, tava cheio de gente tirando foto. Ai, cheio de gente. Aí quando o pessoal passava ali daquele trecho que a gente tava, a gente se jogava logo no chão, aí fazia um monte de pose lá, tirava um monte de foto, era isso, sabe? Foi essa a principal adrenalina, assim, do lugar. Mas assim, como... Enfim, o dia é muito curto, né? Não deu pra gente ir pra outros pontos turísticos, né, e tal. Mas aí foi isso. Eu fui com meu primo e a esposa dele, né? Eles são uns queridos, sabe? A gente dormiu na casa deles, né? Do sábado pra domingo. Aí saímos de manhã cedinho no domingo. A gente foi primeiro lá pro Parque dos Veados, lá dos Cervos, lá em Nara. E dali em diante a gente foi pra Kyoto. Gente, foi um dia muito bom.
Muito bom, muito bom, muito bom, sabe? Muito bom. Eu comprei uma pelúcia, gente, de um cervo. Uma pelúcia, assim, que é tipo um chaveirinho, sabe? Bem bonitinho. Aí, essa pelúcia... Gente, é muito bom. Eu tô olhando pra ela agora. Essa pelúcia, tipo, na parte da bundinha do cervo, tem um cocôzinho de pelúcia também. Ele tem até rosto, o cocôzinho. Aí você aperta o bicho, pluk, ele caga. Ah, é muito bom, muito bom. Pra mim foi a melhor compra que eu fiz lá no Coisa. A mulher do meu primo, ela me presenteou com uma canequinha de presente, assim, de lembrança lá de Nara, né? Gente, eu achei maravilhoso esse dia, entendeu? Eu achei maravilhoso. Eu ia falar que eu não tenho nada pra indicar, só que na verdade eu tenho, porque quando eu tava no Brasil, eu maratonei aquela série Eu Nunca, da Netflix, sabe? Que é a protagonista, né? Que é aquela adolescente indiana e tudo mais. Eu assisti o primeiro episódio de Eu Nunca e eu detestei. A protagonista, eu até esqueci o nome dela, é Dave? Dave? Eu acho que é Dave. A protagonista, ela é uma adolescente, assim, muito fiel à realidade, sabe? Ela é bem, assim, chatinha, entendeu? Bem chatinha, fica atrás de problema pra vida dela, sabe? É uma coisa, assim, louca por macho, sabe? Então, assim, quem nunca, né? E eu lembro que eu assisti o primeiro episódio e fiquei, nossa, que série besta, gente. Ai, menina chata. Mas enfim, como eu tava no Brasil, né? Enfim, fora o tempo que eu não tava trabalhando, porque eu trabalhei sim no Brasil, né? Fiz os meus atendimentos, mas o tempo que eu não tava trabalhando, eu tava literalmente sem fazer nada. Eu tava no ócio puro. E aí eu aproveitei pra ficar assistindo coisa lá. Aí eu fui assistir Eu Nunca, né? Porque eu fiquei pensando assim, será que o segundo episódio em diante melhora? Porque eu conheço, na verdade, muita gente que ama essa série. Ama, sabe, de paixão. Eu fiquei pensando, de repente o problema era eu. Aí fui assistir o segundo episódio em diante. Gente, eu amei. Então, nesse caso, o problema era realmente eu. Amei. Fiquei viciada, sabe? O primeiro episódio, eu não sei, eu achei meio assim, entendeu? Eu acho que é muito diferente de quase tudo que eu assisti. Eu sei que tem várias séries focadas em retratar a vida dos adolescentes e tal. Algumas mais leves, outras mais pesadas, tipo Elite, Euphoria, dos adolescentes lá de 30 anos, né? E eu nunca fui muito apegada a esse tipo de nicho, entendeu? De assistir umas coisas mais assim nessa vibe. Não sei, tipo assim, coisa pra esse tipo de público-alvo, sabe? Barraca do Beijo, sabe? Eu nunca tive interesse, na verdade. E aí, gente, fiquei apaixonada. Fiquei devorando, assim, um episódio atrás do outro. E aí lançou a 4ª temporada, né? Foi a última temporada de Eu Nunca. E depois que eu terminar de editar esse podcast e talvez de postar, eu vou começar a assistir a 4ª temporada. Porque eu tô até agora de assistir, sabe? Tô com muita vontade de assistir. Todo mundo falou que tá muito boa. Eu acho muito maravilhosa essa série. Sério. Então, tipo assim, fica a minha indicação. Então, pra mim mesma também, né? Assistam Eu Nunca e assistam agora que pelo menos a série tá completinha pra você assistir. Então, assim, você já não vai ficar naquela ansiedade insuportável pra, né, saber do final, saber como termina, ter que esperar, tem que esperar a próxima temporada, que pesadelo. Prontinho, tá tudo certo. E outra coisa, gente, eu também tô assistindo The Office. Eu tô assistindo The Office. E The Office, assim como Eu Nunca, é uma série diferente de tudo que eu já assisti na minha vida. E eu não gostei também dos 2 primeiros episódios. Eu assisti o primeiro episódio, assisti o segundo. Do terceiro em diante, você começa a gostar um pouco mais daquelas pessoas, sabe? E eu acho que é nisso que a série acaba te pegando, entendeu? Porque, não sei, cara, tipo assim, você vai conhecendo mais e mais do Michael, da Pam. As pessoas presentes na série, elas vão ganhando várias camadas, entendeu? E assim, eu nunca trabalhei em ambiente corporativo. Eu imagino, gente, que The Office deve ser muito hilário, muito engraçado mesmo pra quem já trabalhou nesse tipo de ambiente, entendeu? Essa série é mais uma indicação da minha amiga Camila. Um beijo, Camila. Não sei se ela vai escutar, mas espero que sim. E... gente, eu fiquei apaixonada por The Office. Não terminei The Office também. Por que que eu não tô terminando as séries que eu tô assistindo? Sabe? Porque, enfim, eu assisto as coisas de maneira obsessiva, né? Geralmente eu assisto até terminar. Todo dia eu vejo um episódio, vejo 2, 3, sabe? Por que que eu não terminei de assistir nem Eu Nunca e nem The Office? Porque, desde que eu me mudei, eu tô tendo um pouco de problema com a transferência do Wi-Fi aqui pra esse apartamento novo, entendeu? Porque, gente, é difícil, sabe? Eles fazem tudo pra dificultar, eles marcam uma data.
aí tá tudo certo, aí depois ligam pra você de novo pra confirmar essa data. Aí se você não entende o que eles estão falando, aí tá, tipo assim, deu errado, né? Eles mandam um envelope pra falar, tipo assim, como você não confirmou a data, então a data de instalação está adiada, sabe? Tipo, gente, assim, fazendo confusão à toa. Confusão completamente à toa. E aí eu tô nessa situação, né, de esperar essa instalação do Wi-Fi, e tá, sabe pra quando? Mês que vem. Ai, gente, que coisa horrorosa, sabe? Coisa horrorosa. Agora, tipo assim, o White People Problems meu é que eu não consigo mais assistir nada pelo celular, sabe? Porque, tipo assim, eu tô tão habituada a jogar as coisas pra televisão ou assistir direto de algum aplicativo assim que tem na TV, que quando eu vejo naquela telinha pequena do celular, eu fico, ai, que agonia. Nossa senhora, tá doendo meu olho. Ai, meu Deus do céu, ai, meu olhinho, ai, não sei o que. Sabe, eu tô bem assim, bem frescoboy mesmo, sabe? Pra assistir coisa no celular. Eu assisto YouTube ainda, que gasta, mas não gasta tanto, né, e tal. Mas aí eu tô nessa situação. E é isso, gente. Eu acho que é uma coisa que ainda vai me dar problema, ainda vai me dar dor de cabeça ainda, essa transferência de Wi-Fi. Provavelmente vou ter que entrar em contato com outra empresa de internet, né, porque é mais fácil chamar e fazer o contato pra vir instalar do que transferir, pelo visto, porque não sou só eu que tenho esse tipo de problema, não. Sabe? É muito bizarro mesmo. Mas é isso, gente. Hablei muito. Eu espero pelo menos conseguir continuar um pouco com a frequência de conteúdo e tal, sabe? Mas não sei, se vocês tiverem curiosidade e tudo mais de pelo menos olhar pra minha cara, né? O meu conteúdo no geral ele é bem chatinho, entendeu? Assim, que eu posto no Instagram e tudo mais. Mas se vocês quiserem ficar olhando pra minha cara, é @naganosue. E aí lá quase todo dia eu posto umas histórias e tudo mais. Geralmente é quando eu tô trabalhando, mas é isso. Quem sabe o vídeo fazendo Uber não vem aí. Tô pensando ainda como que eu vou fazer, porque ao mesmo tempo que eu vou filmar com o celular, é com o celular que eu trabalho, aí fica difícil, né? Mas eu vou ver como que eu vou resolver essa situação. É isso, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau!